Fala pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje nós vamos falar sobre um filme que faz tempo que eu quero falar aqui no canal, que é O Bebê de Rosemary. Esse é um dos filmes de terror que mais me desafiou na minha vida toda e que eu recomendo para qualquer pessoa que gosta de terror e também de suspense, porque esse filme manipula muito bem a experiência do espectador. Sem entrar em muitos detalhes da trama, porque eu realmente recomendo que vocês assistam, pegando uma breve sinopse, nós estamos falando da história de um casal que se muda para um prédio que é conhecido pelas suas histórias bizarras. É um prédio que tem fama de ser um lugar onde coisas terríveis acontecem. Mas a protagonista, ela está muito interessada em morar naquele prédio e pede para o seu marido: vamos mudar para esse lugar, por favor, é um apartamento lindo, grande, fantástico. E é a partir da perspectiva dela que nós acompanhamos a vida, a estadia desse casal nesse apartamento, nesse espaço tão bizarro. E o prédio como um todo, ele tem uma importância muito grande para essa narrativa, porque não só existe tudo isso, como as pessoas que moram nesse prédio também são muito importantes, principalmente os vizinhos desse casal. Um senhorzinho que parece ser muito vivido, muito interessante, e a sua esposa que já é uma mulher mais enxerida, mais chatinha, que quer fazer parte ali da vida dela e tudo mais. Um dia o casal vai jantar com esses vizinhos e aí as coisas começam a acontecer na história. O casal começa a tentar ter filhos, eles têm uma noite bem estranha onde ela parece ter comido alguma coisa estragada que faz ela viajar e ter uma espécie de sonho que de repente vira uma cena de terror terrível mesmo. Ela não entende muito bem o que aconteceu e no dia seguinte ela acorda arranhada, ela sente que ela foi violentada, mas o marido diz que foi ele, que ele se empolgou e não sei o que. E aí, enfim, ela engravida e começa a saga onde ela tem uma gravidez nada normal, uma gravidez terrível, onde ela parece que vai morrer o tempo todo. Eu vou só até aqui dentro da história, mas eu vou falar sobre os grandes pontos de O Bebê de Rosemary. O primeiro ponto é, de fato, esse espaço. O espaço ele é muito importante para definir a atmosfera de qualquer filme de terror. Quando a gente pensa em um filme de terror, o espaço ele é importantíssimo, porque o espaço ele funciona como uma espécie de labirinto, onde as pessoas que entram naquele lugar, elas não conseguem sair com tanta facilidade. E o pior de tudo é que existe um monstro ali dentro daquele labirinto. Isso se dá tanto com a mitologia do Minotauro, mas é reproduzida em qualquer filme de terror que você conseguir imaginar. Se você pensar em um filme de terror que não tem um espaço muito interessante, você vai perceber que o monstro ele está conectado de alguma forma mais terrível ainda, que aí o monstro está conectado à pessoa, e aí a pessoa vira esse espaço, né? Seja um demônio, seja algum tipo de maldição, né? Quando a gente fala de filmes de terror. Agora, quando a gente está falando de outros onde isso não acontece, o espaço ele é muito importante. E aqui nós estamos falando de um prédio em que o casal recebe, a fama desse lugar não é tão boa assim, tomem cuidado, mas eles ignoram isso porque o apartamento é muito espaçoso, muito gostoso, bem localizado e tudo mais. E aí, naturalmente, um casal que se muda para um prédio novo, um apartamento novo, ali eles já estão presos de certa forma ao espaço. Percebam que não precisa ser uma coisa tão drástica como acontece em O Iluminado ou em The Thing, onde eles estão de fato muito afastados da civilização, uma nevasca lá fora, não tem a menor chance deles saírem dali. Nesse caso aqui, é um casal que se mudou para um apartamento. E aí já existe uma condição que não é tão fácil assim sair de lá. Eles nem chegam nesse ponto. Ela em determinado momento quer fugir, mas já aí já é tarde demais. Em Corra, por exemplo, é mais parecido, né? Onde você tem uma questão um pouco mais estrutural, social, que não permitiria eles saírem do labirinto com tanta facilidade. E a gente experimenta toda a experiência do filme pela perspectiva da protagonista. E aqui nós temos uma coisa bem interessante, porque essa protagonista, ela vive uma coisa terrível, ela vive só coisas terríveis ao longo do filme todo, né? O tempo todo ela está sendo usada, ela está sofrendo, ninguém acredita nela. E o interessante aqui é que como o filme trata de questões assim sobrenaturais, o diretor, o Roman Polanski, ele quando fez o filme, né, ele dizia que não acreditava muito nessas coisas e tudo mais, e ele precisava, para que a história funcionasse melhor,
criar uma espécie de manipulação da experiência do espectador. Vocês já devem ter ouvido falar, né, sobre o protagonista não confiável. Aqui nós não temos um protagonista que não é confiável, mas nós somos levados em determinados momentos da história a pelo menos pensar, será que ela está imaginando tudo isso mesmo? Será que isso está acontecendo? Está acontecendo ou não está acontecendo? E a protagonista entra num impasse onde nem mesmo o público sabe se ela está enlouquecendo ou não. E essa estratégia ela é importantíssima para que o filme funcione mais. Isso porque nós temos, é claro, uma grande revelação final. E aí, para quem já assistiu o filme, vamos continuar conversando. Quem não assistiu o filme ainda, tá aqui até agora, vai assistir o filme para você não pegar nenhum spoiler. Esse é um filme que vale muito a pena, eu garanto para todo mundo que gosta de filmes de terror. Vai lá. Agora já vai ter mais spoiler por aqui, porque eu preciso abordar, é claro, o final do filme. No fim das contas, ela descobre que de fato ela estava grávida de uma criatura terrível, do capeta. Ela estava grávida do demônio mesmo. Quando ela vê o seu filho ali, ela descobre não só que o seu filho é o filho do capeta, não é revelada a imagem dele, mas ele é o filho do capeta, ela fica horrorizada com o que vê, mas também, ao mesmo tempo, os seus vizinhos fazem parte de uma seita do demônio, e o seu marido fez um acordo com essa seita, onde em troca de poder, em troca de fama, em troca de sucesso na sua carreira como ator, ele deixou que a sua esposa fosse violentada pelo demônio e carregasse esse tempo todo o filho do capeta, que quase tirou a vida dela já na situação toda ali, né? Aí nós temos dois momentos muito interessantes no final, que é o primeiro de todos, essa revelação, de fato ela não estava enlouquecendo, ela estava passando por tudo aquilo mesmo. Mas o segundo ponto, e que eu acho que faz esse filme ser brilhante, né, faz o encerramento desse filme ser maravilhoso, é o seguinte: durante toda a história, ela não tem muitas opções, muitas escolhas. Ela é manipulada o tempo todo. Mesmo quando ela tenta reagir, já é tarde demais, as pessoas não ajudam ela realmente se dá muito mal o tempo todo no filme e ela tenta tomar algumas decisões, mas não consegue. Então, todos os conflitos que essa protagonista vive, eles são conflitos externos que chegam ali até ela, né? Conflitos que vão atacando ela. O grande objetivo dela, se você for parar para pensar, era ter um filho. Ela queria engravidar, ela queria viver uma vida feliz ali, ela cuida do apartamento, ela tá super feliz. Só que o problema é que o grande obstáculo na vida dela ali é o que aconteceu, né? E para quem ela está dando luz. Então ela não é uma protagonista ativa, ela é o tempo todo manipulada dentro da história. Só que no final, ela tem uma decisão, ela tem uma tomada de decisão, ela vira uma protagonista ativa e ela surpreende a todos porque ela decide criar aquela criança. E a partir daquele momento você tem uma bela de uma virada de chave e uma construção toda dentro do filme para que isso acontecesse, para que fosse tão potente, para que deixasse as pessoas completamente malucas, porque a revelação de que aquilo de fato estava acontecendo e que sim, ela deu luz ao filho do diabo, ela já é uma revelação muito forte, porque nós passamos o filme inteiro perguntando, será que aquilo está acontecendo ou não? Meu Deus, aquilo está acontecendo de fato. Agora, quando ela decide cuidar da criança, aí ela muda totalmente, porque ela foi colocada de frente para um dilema e ela tomou a sua decisão, porque qual era o objetivo dela? O objetivo dela era ser mãe. E aí ela decide ser mãe, independente do filho que ela tem. E isso é fantástico dentro dessa história. O que eu acho muito legal nesses filmes, assim, é que existe uma criação de um universo, existe todo o desenvolvimento daquele lugar todo, e aí quando você vai escrever o filme, quando você vai de fato fazer a história para o público, você tem que esconder aquele universo em diversas camadas para que o público não entenda a história logo de cara. O que faz essas experiências serem divertidas são as pequenas revelações até a grande revelação final. Então, eu acho que Bebê de Rosemary é um baita de um roteiro, é um baita de um filme muito bem realizado, um filme que marcou uma geração inteira e que inspirou vários outros filmes, como por exemplo Corra. Corra é um filme totalmente inspirado em Bebê de Rosemary. Jordan Peele é um grande fã dessa obra. Então, eu espero que vocês tenham gostado aqui, pessoal, dessa análise. Eu adoro Bebê de Rosemary, eu acho um filmaço e recomendo para todo mundo. E a gente se encontra no próximo vídeo.